Conto de escola, conto de Machado de Assis. Este é o primeiro vídeo de leitura. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o morro de São Diego e o campo de Santana. Bom, no final do vídeo eu converso um pouquinho sobre esses dois lugares com você. Então eu hesitava entre brincar no Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então este parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou capim? Ou seja, o Morro de São Diogo ou o Campo de Santana. Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior tinha feito 2 suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmelo. Então ele apanhou porque ele fez 2 suetos, né? O que é fazer sueto? Sueto é feriado escolar. Agora, se você faz sueto, você não vai para a escola porque você não quer, né? Eu não sei qual é a tua variante do português, coloque nos comentários se você tem algum vocabulário para isso, mas eu conheço isso dos meus tempos de guri como gazear aula, né? Eu acho que pode ser gazear aula, pode ser matar aula, talvez tenha mais modos de dizer. Se você sabe, contribua aí, porque é sempre interessante ver esse tipo de vocabulário. Na semana anterior tinha feito 2 suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos do meu pai, que me deu uma sova, uma surra daquelas de vara de marmelo. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis. Ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Lembre-se que caixeiro é um vendedor, né? Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes, ou seja, não foi porque eu pensei, não, o certo é estudar, né? Foi a lembrança da vara de marmelo. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com um andar manso do costume em chinelas de cordovão. Cordovão é couro de cabra. Então, chinelas de cordovão com a jaqueta de brim, lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos mais ou menos. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rapé e o lenço vermelho pô-los na gaveta. Depois relanceou os olhos pela sala. Bom, aqui tem 2 coisas importantes, né? Primeiro é boceta e o segundo é rapé. Bom, boceta é simplesmente uma pequena caixa, né? A propósito, é por causa disso que nós temos a nossa palavra, né? As pessoas costumam pronunciar com U, mas se você for para dicionários, por exemplo, o UAS, você só tem, até para o órgão genital feminino, você só tem com O ainda, né? Boceta, né? Então seria muito engraçado uma pessoa lendo aqui. Quer dizer, seria, não é muito engraçado, né, para nós ler aqui que ele tirou uma boceta. Então é uma caixinha, né? Tanto é que o Machado de Assis, no Memórias Póstumas, não, no Dom Casmurro, ele fala sobre a boceta de Pandora, né? O que é a boceta de Pandora? É aquele mito da caixa de Pandora, né?
E rapé, lembre-se que é um tipo de tabaco que ele era aspirado, né? Em vez de fumado. Né? Então você não fuma aquele tabaco, ele é um pozinho, você coloca no nariz. Não bem igual cocaína, não. Você coloca uma porçãozinha. E uma das coisas que o rapé pode fazer, além, é claro, dos efeitos do tabaco, é fazer você espirrar diversas vezes, né? E isso era considerado uma fonte muito boa de prazer. Eu acredito que alguns tabacos, alguns rapés não faziam espirrar tanto, né? Novamente, se alguém conhecer algum avô que já usou rapé, me diga aí. Mas eu concordo que o prazer de espirrar é uma coisa muito boa, né? Eu adoro, por exemplo, quando eu estou com vontade de espirrar, olho para o sol, essa é a minha técnica para espirrar, e faço lá 4 espirros, né? 5 espirros, ganhei o dia. Então, ele tirou ali a caixinha com o rapé. Né? Voltando. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos, mais ou menos. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rapé e o lenço vermelho, pôs-los na gaveta. Depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram-se a sentar. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você. Ah, desculpe, o tom tá totalmente errado. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo, este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda, ou seja, inteligência lenta, embora ele fosse aplicado. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 35 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. O que você quer? Logo, respondeu ele com voz trêmula. Ele já vai dizer o que é. Bom, antes da gente terminar esse vídeo, eu vou ler uma notinha aqui sobre, eu acho que é sobre o Morro São Diogo. O Morro São Diogo, se você for no Google Maps, você encontra até hoje, né? Ali nas redondezas do centro de Rio de Janeiro. Não é um grande morro, né? Mas você encontra até hoje. Eu acho que a minha nota é sobre o Campo de Santana. Vamos lá. Tempos coloniais. Área não urbanizada antes da zona rural, semeada de charcos, brejos e alagados, era conhecida como Campo da Cidade. Então pensa assim, você tem o campo mesmo, né, bem mais afastado, e aí perto da cidade você tem esse Campo da Cidade, né? O que para uma grande cidade não vai acontecer, mas nós estamos falando lá dos tempos coloniais. Com a urbanização desse vasto campo, então com o tempo foi se urbanizando, Cidade Nova, por exemplo, o bairro de Cidade Nova no Rio de Janeiro foi um desses casos, né? Então para chegar, o que naquele tempo era o Rio de Janeiro mesmo, propriamente dito, você passava por uma região toda alagada, cheia de pântano, e aí lá no meio do século XIX isso foi aterrado e virou um bairro para trabalhadores, depois um bairro industrial, depois um bairro para prostitutas, e depois um bairro normal, vamos colocar assim. Então, é justamente dos resquícios desse campo da cidade, deixa eu continuar aqui, com a urbanização desse vasto campo, restaram algumas áreas livres, como o Rocio Grande, Largo de São Francisco de Paula e o Campo de Santana. Né? É no Campo de Santana, só para você saber, como nós estamos no centro do Rio, né? Que em 1753 foi construída a Igreja de Santana e depois foi construída a Estação Dom Pedro I, que virou a Central do Brasil. Então, novamente, a Central do Brasil, só você ver no Google Maps, é ali no centro, né? Aquilo ali era uma região toda alagada, em que o nosso personagem principal queria brincar.